Meus amigos, o Sport acaba de tomar uma decisão que já era esperado por todos, tá certo? E não só agora. Essa decisão já era ser esperada 2 ou 3 rodadas atrás, beleza? Que é, meus amigos, a demissão de Márcio Goiano. A torcida vem pedindo jogo contra o Atlético Goianiense. Ele foi chamado de burro pela torcida do Sport. Já era insustentável a situação dele dentro do clube como treinador. E agora, meus amigos, após essa derrota, assim, uma derrota que sacramentou a saída dele, tá certo, para o Fortaleza, ele acaba de ser demitido pela diretoria do Sport, tá certo? Não tinha para onde correr. Márcio Goiano, o que ele tinha de bom antes, que eu sempre falava para vocês, o Márcio Goiano não é um treinador excelente, mas ele tem o olhar que o torcedor tem. A vaga que Márcio Goiano ganhou de Roger para ser interino e foi ficando ali 1, 2 jogos, 3 jogos e não, depois chegou um tempo que ele fez muitos jogos bons, o Sport vinha sacramentando suas vitórias, não tinha aquele futebol lindo e maravilhoso, até porque ele não tinha tempo de treinar o time, a realidade tem que ser dita, ele não tinha tempo, ele só fez ajustar o time e colocou o time do jeito que a gente queria, porque Roger, pelo amor de Jesus Cristo, ele acabava com o time, ele botava um volante de zagueiro, o zagueiro de ponta, era um negócio todo doido. Pra gente ter a ideia, a gente teve Max que chegou para ser o meio campo da gente, Max estava jogando como ponta. Enfim, era o Ziriguidu de Roger. E Márcio Goiano, quando ficou ali aguardando chegar um novo treinador para o Sport, ele foi o cara que pelo menos montava o time bem. A gente via que ele colocou o Biel Fonseca ali no meio campo, colocou os volantes quem tinha que ser, a zaga que tinha que ser, que era Marcelo Aju e Benevenuto. Ele conseguiu deixar o time redondo. E principalmente, quando a gente olhava no jogo e dizia, eita, o Sport precisa substituir. Era unanimidade que precisava trocar o jogador A pelo jogador B e Márcio Goiano fazia isso. Mas depois, meus amigos, do jogo contra o Náutico, até um pouco antes, tá? Antes aí, um pouco antes, algumas rodadas antes, ele já começou a fazer as modificações nada com nada. O principal estopim para essa demissão de Márcio Goiano, que começou ali, a torcida já fica, pô, velho, não tem como. É ele colocar Cleison como titular absoluto do time. Esse é o primeiro ponto para começar já ter uma chateação da torcida do Sport. Porque não tem como a gente ter um jogador chamado de atacante, que eu sempre trago para vocês, não tem como ter um atacante que ele não sabe atacar. O principal virtude de Cleison era fazer uma marcação do lado esquerdo, porque Felipinho não sabia marcar tão bem. Então Cleison era o cara que ficava ali do lado esquerdo. Então assim, já começou um negócio de, poxa, o cara tem 60 e poucos jogos, hoje tem 70 jogos, e só fez um gol, pô, na Copa do Nordeste, eu acredito, contra o Retrô. Foi um gol de Cleison, então assim, não é atacante. Ele pode ser chamado de qualquer outra coisa. E seu Márcio Goiano bancou Cleison como titular. Cleison só saiu da titularidade depois que se machucou. E ontem, no jogo contra o Fortaleza, o Cleison só tinha treinado semana passada, ainda estava voltando para sua forma física, ele encontrou uma brecha de tirar Yuri Castilho no momento que o jogo estava 1-1, a gente estava precisando vencer, estávamos dominando o meio campo, ele foi lá e colocou Cleison no jogo. Cleison não faz gols. Se a gente for olhar quem faz mais gols, Yuri Castilho, com a perna só, cansado, jogando 90 minutos, faz mais gols do que Cleison, que tiver tá bem descansado possível, porque se tiver uma bola cara a cara com o goleiro, eu acredito que Cleison chuta pra fora, eu não acredito que Cleison vai fazer o gol. Então, enfim, esse aí foi o primeiro ponto. Depois, até aí a gente tava tolerando, beleza, deixa Cleison ali. Mas só que teve um jogo contra o Náutico, que foi um jogo aí que ficou marcado pela pressão enorme que a torcida colocou em cima de Márcio Goiano e viu que ele já não estava fazendo as modificações corretas. Que teve aquele jogo contra o Avaí, também, antes desse jogo contra o Náutico. Teve o jogo contra o Avaí, onde ele colocou Iago Felipe como lateral direito. Aí chegou nesse jogo contra o lateral direito, ele vai lá, Iago Felipe deixa como lateral direito, e a culpa do gol foi de Iago Felipe. Foi um gol no último minuto, mais uma vez,
a gente levando gol no último minuto com culpa de Iago Felipe. Mas só que Iago Felipe é uma das lideranças dele, que já vem outra bronca para Márcio Goiano, que todos os jogos ele não consegue tirar Felipinho, porque uma das lideranças é Benevenuto, que eu não tenho o que falar, Felipinho, que é uma das lideranças, aí ele tenta encaixar Iago Felipe no jogo, no time ali onde não tem nada a ver, e principalmente outra liderança que é Depena, que todos os jogos ele ia lá e colocava Depena. Se eu não estiver enganado, Depena só não entrou nesse jogo contra o Fortaleza. Mas todos os jogos Depena tinha que entrar e o time piorava e muito. E mais uma vez ele refém dos jogadores, tendo que colocar os jogadores que não acrescentem nada. Pelo contrário, Depena não sabia fazer um cruzamento, não sabia bater um escanteio, perdendo o gol contra o Fortaleza debaixo da rede, ali debaixo da trave, e ele ia lá e perdeu o gol. Aí vem outro ponto também, que é mais um pro estopim do treinador aí, é Márcio Goiano, no jogo contra o Fortaleza. E por incrível que pareça, o Fortaleza que a gente tá falando foi o que sacramentou a derrota dele. Porque no jogo contra o Fortaleza na Copa do Nordeste, ele, junto com a diretoria, decidiu colocar todos os jogadores reservas. E a gente foi lá, e do time que já estava sacramentado, como não ia passar para a próxima fase, a gente ressuscitou o Fortaleza, e eu disse, não é para ir com o time reserva, clássico se ganha. Foi lá com o time reserva, não colocou nenhum titular no banco, que foi o que aconteceu com o Fortaleza. O Fortaleza também nesse jogo foi com o time reserva, mas colocou um titular, colocou os titulares em campo já no segundo tempo, foi lá e fez gols ao apagar das luzes. No último minuto, parecia que foi o jogo de ontem, pô. No último minuto, o Fortaleza foi lá, fez 2-0 e a gente conseguiu classificar o Fortaleza, que vinha no futuro, por conta do seu próprio Márcio Goiano, na diretoria do esporte, e eliminar o Sport dentro da Ilha do Retiro lotada. Dentro da Ilha do Retiro lotada, mais uma vez a gente foi eliminado nas semifinais, onde a gente tinha um caminho lindo e maravilhoso para chegar na final. Se ia ser campeão em cima do Vitória, era outra história. Mas a final já era predestinada para ser Sport e Vitória da Copa do Nordeste, mas o Sport foi lá e mais uma vez o seu Márcio Goiano entregou um jogo para o Fortaleza. Então, aí depois veio jogo contra o Náutico, a gente, logo depois da lapada que já estava sentida, a gente ganhou contra o Náutico e ele arrumou mais um problema nesse jogo contra o Náutico. Que nesse jogo contra o Náutico, se vocês se lembrarem, a gente foi lá e ganhou por 2-0, massa. Só que entraram dois jogadores que a torcida disse, eu quero esses jogadores como titular. Que foi o lateral esquerdo, Edson Lucas, que fez uma marcação muito boa em cima de Vinícius, onde a gente não tinha Felipinho, porque tinha levado o terceiro cartão amarelo, e Felipinho não estava fazendo o negócio acontecer, como até hoje é horrível em marcação. Todos os jogos é ali em cima de Felipinho, é sempre do lado esquerdo, que é o mais vulnerável do esporte. Aí tem Felipinho e Zé Marcos, que eu vou falar daqui a pouco sobre a questão de Zé Marcos. Então a gente tinha Felipinho ali que não fazia nada. Então Edson Lucas chegou e fez uma marcação. E eu trouxe aqui para vocês, eu disse, ó, a gente coloca Edson Lucas de lateral esquerdo, que ele é bom na marcação, e Felipinho como ponta esquerda. Márcio Goiano fez isso? Fez, mas inverteu. Colocou Edson Lucas como ponta e Felipinho, que não sabe marcar, do lado esquerdo. Não resolveu nada. Pelo contrário, piorou e queimou Edson Lucas. Só que ainda teve outro jogador, que aí que foi a bomba pior no colo de Márcio Goiano, que foi que entrou Fábio Matheus também ali como o segundo volante, ajudando o Zé Lucas na marcação. E o cara entrou no segundo tempo no jogo contra o Náutico e comeu a bola. E a gente pedia Fábio Matheus. Mais uma vez ele ia lá, não colocava Fábio Matheus, colocava Felipinho na lateral esquerda, continuou com o mesmo erro. Fábio Matheus pegou o banco para Iago Felipe, que não faz nada. Todos os jogos ele coloca Iago Felipe. Até esse último jogo ele colocou. Fábio Matheus foi titular depois de uma pressão incrível da torcida. Não fez nada pelo contrário, comeu a bola ali no meio campo nesse jogo contra o Fortaleza. Dominou o meio campo, mas ele foi lá e tirou Fábio Matheus para colocar Iago Felipe mais uma vez. Então ele sempre fazendo o que ele quer, os queridinhos dele colocando dentro de campo. E isso, meus amigos, acabou o esquema tático do esporte. A torcida já estava de saco cheio, porque o que ele tinha de virtude, como eu disse para vocês aqui no começo do vídeo, que era fazer as substituições, ter o olhar que a gente tem, ele começou a se bananar. Teve tempo para fazer, teve 20 dias para treinar o esporte, teve 10 dias, treinou o esporte, não fez nada. Depois teve mais 10 dias, esse último jogo agora, contra o Fortaleza. Ele foi lá e perdeu. E como eu disse para vocês, a vontade
O medo de perder tira a vontade de ganhar, que é a frase de Luxemburgo. Eu trouxe isso aqui para vocês ontem e aconteceu com o Márcio Goiano. Então não tinha mais como o Sport chegar e dizer que ia manter um treinador que só joga pelo empate. Ele estava jogando ali para empatar. No total, meus amigos, só para vocês terem uma ideia aí, depois da vitória contra o Náutico, foram 3 empates e 4 derrotas. Atlético dentro da Ilha do Retiro, 1-1. Empate no jogo que dava para ganhar tranquilamente. Aí depois, São Bernardo fora de casa, o jogo 0-0. A gente estava bem no começo do segundo tempo. São Bernardo teve um jogador expulso, mas seu Márcio Goiano fez substituições todas erradas e a gente perdeu um poder de ataque que a gente tinha e não conseguiu. O segundo tempo todinho com mais um jogador, a gente não conseguiu fazer um gol. Um gol, era só um gol. Pelo contrário, se não fosse Thiago Couto, a gente ia levar um. Aí depois veio o jogo dentro da Ilha do Retiro, que ele foi chamado de burro, que foi esse jogo aí contra o Atlético Goianiense, 1-1, sem Gustavo Coutinho, que hoje é o artilheiro deles lá, sem Gustavo Coutinho, sem nada, a gente empatou, mais uma vez levando um gol no último minuto, só que era um gol do empate, era menos mal, entre aspas, tá? Porque era dentro de casa, a gente precisava vencer, e mais uma vez agora, no jogo contra o Fortaleza, a gente vai lá e vai lá e perde para o Fortaleza 2-1 no último lance do jogo, vai lá e leva gol. E a bronca pesada que sacramentou tudo foi ele chegar, que foi um dos estopins que eu tô falando aqui para vocês, e deixar Zé Marcos, que é um jogador lento, fraco, um jogador que todo mundo vê, a torcida não quer, a torcida gosta de Marcelo Aju ali, só porque Marcelo Aju foi expulso no jogo contra a Ponte Preta, ele foi na embolada do GE, seu Márcio Goiano, meteu o pau em Marcelo Aju, não falou o nome do cara, mas o cara tinha acabado de ser expulso e nunca mais entrou em campo com o Márcio Goiano, ele foi lá, meteu o pau no jogador, e o jogador até então é banco para um cara que todos os jogos a falha dos gols do Sport é em cima dele, que é o lado esquerdo nosso, que tem Felipinho e Zé Marcos, que são 2 jogadores horríveis em relação de marcação, beleza? Mas, meus amigos, é basicamente isso. O nosso treinador, entre aspas, o antigo treinador do Sport, foi demitido, Márcio Goiano. Agradecer pelo tempo prestado, mas não tinha mais clima, tá? E a pergunta que fica é essa: quem será o próximo treinador do Sport? Deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.